Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula, da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Naum. Vamos orar para começar? Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. E a nossa oração, Senhor, é para que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja nos dirigindo, que a Tua palavra venha com facilidade, que a mensagem que o Senhor quiser passar, Senhor, chegue aos corações de quem estiver assistindo, e que todo espírito contrário ao ensino da Tua palavra seja repreendido no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Naum é um dos 12 profetas conhecidos como profetas menores. Eu imagino que isso já foi dito aqui em outras aulas, E não são profetas menores nem porque são baixinhos e nem porque a importância deles é menor. Essa classificação foi dada justamente tendo em vista a extensão das suas mensagens, dos seus textos. Então, na Bíblia, ele é o 7º profeta, considerado um desses profetas menores. A Bíblia fala muito pouco sobre Naum. Existe um livro na Bíblia, que ele é o autor. Naum significa confortador ou cheio de conforto. Algumas versões falam Naum o Eucosita, ou Naum de Eucós. Eucós foi a cidade que Naum nasceu. Existem pelo menos 4 hipóteses de localização dessa cidade de Eucós. Uma delas fala até que Eucós era Cafarnaum, porque Cafarnaum pode ser considerada cidade de Naum. Mas isso, irmãos, é mera especulação. Não se tem a certeza absoluta de onde se localizava essa cidade onde Naum nasceu. Essa profecia de Naum, ela foi escrita um pouco antes do ano de 612 a.C. Por que se chega a essa conclusão? Porque o livro vai profetizar acerca da queda da cidade de Nínive e aponta como a destruição de Nínive como um fato futuro. E no capítulo 3 de Naum, há um comentário sobre a queda da cidade de Tebas, que era capital do Egito na época. E isso aconteceu no ano 663 a.C. Então, com isso se conclui que a profecia de Naum foi escrita entre esses 2 eventos. E o que prevalece é que foi escrito mais próximo ao ano de 612 a.C. do que do evento da tomada da cidade de Tebas. O tema central do livro de Naum é o julgamento de Deus sobre a cidade de Nínive. Alguns falam até a sentença de Deus sobre a cidade de Nínive. Nínive foi capital do reino da Síria durante muitos anos. Nínive significava bela. A localização de Nínive, se nós trouxermos para hoje,
seria próximo à atual cidade de Mossul, no norte do Iraque. A Assíria foi uma nação extremamente poderosa. Conquistou muitos povos, muitas nações, subjugava os povos que eles conquistavam. É um povo que agiu com muita crueldade. Só que quando nós falamos de Nínive, eu acredito que aconteceu comigo e acontece com a maioria. Nínive nos remete ao livro de Jonas, porque no livro do profeta Jonas, cuja escrita, cujos acontecimentos foram 120 anos, aproximadamente, anteriormente ao profeta Naum, o profeta Jonas, ele trouxe uma mensagem de arrependimento para a cidade de Nínive. Então, enquanto Jonas profetizou para o arrependimento, 120 anos depois, o profeta Naum profetizou para a justiça. E nós sabemos, relembrando o livro do profeta Jonas, que apesar de toda a resistência que Jonas teve, para profetizar em Nínive, ele foi para um lado oposto, Vocês sabem que ele fugiu para Tarsis, depois houve a intervenção divina e ele foi engolido pelo grande peixe, e mesmo contra a vontade dele, ele chegou em Nínive, profetizou, e todo aquele povo de Nínive, na época de Jonas, se converteu ao Senhor. Só que aquela geração da época do profeta Jonas, aquela conversão ficou com aquela geração. Aquele povo não se manteve. E nós vemos aqui, já no livro do profeta Naum, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 3, não estou conseguindo passar os slides. Mas no capítulo 1, no versículo 3, consegui. Fala exatamente assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. E aí continua dizendo, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Mas o que eu queria frisar com vocês, irmãos, e trazendo para Nínive, que é o tema central dessa profecia, que o Senhor, ele é tardio em irar-se. Ele dá as oportunidades. E no profeta Jonas, a principal mensagem foi a compaixão do Senhor por aquele povo, que inclusive era um povo que não o servia. Mas ainda assim, Deus queria alcançá-los e deu aquela oportunidade para eles. Só que eles não se mantiveram no caminho do Senhor. Eles voltaram às antigas práticas deles. E a Bíblia é clara, e na profecia de Naum fica muito claro isso, que ao culpado não se tem por inocente. O livro de Naum nos mostra duas faces. Duas faces da proclamação de Naum: condenação e consolo. Pode parecer contraditório, mas não é. Na Bíblia, aqui que eu estou seguindo, que é a Almeida Revista e Corrigida,
Esse capítulo, inclusive, tem um título, né, que fala assim: a justiça e misericórdia de Deus e a destruição de seus inimigos, e o livramento do seu povo. Então, são duas faces que tem a profecia de Naum. Ao mesmo tempo que o Senhor vai fazer justiça com aquele povo que oprimia os seus filhos, né, no caso aqui a Síria, ele, ao mesmo tempo, consolaria e daria livramento ao seu povo. No versículo 15 do capítulo 1, isso é bem claro, inclusive, esse contraste. No versículo 15, a profecia diz assim: eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Então, a profecia de Naum, ao mesmo tempo que ela trouxe pavor aos assírios, ela trouxe consolo e esperança ao povo de Judá. É interessante, irmãos, que quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos que o Senhor, em muitos momentos, Ele usou de outras nações para tratar com o povo dele. Em muitas épocas, né, o povo de Deus, né, o povo escolhido do Senhor, foi levado cativo por outros povos, foi subjugado, foi escravizado. E tudo isso era usado pelo Senhor para o tratamento do seu povo. Em Deuteronômio, né, quando Moisés ali registrou, no capítulo 28 de Deuteronômio, que para o final do capítulo, né, que quando Deus fala de quando o povo desobedecer, uma das coisas que está bem claro ali é justamente esse domínio do povo por nações inimigas. Então, eu coloquei aqui alguns versículos, né, que chamam atenção para isso. Então, no 32, por exemplo, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. No 33, o fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste. No 36, o Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma gente que não conheceste. Então, Deus já deixava claro aqui e prossegue: filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Então o Senhor usava desses povos inimigos para tratar com o próprio povo dele. E tudo isso sobreveio ao povo de Israel. Então, nós vemos, irmãos, que conclusão? Que essa superioridade das outras nações, na verdade, é uma superioridade aparente. Deus nunca perdeu o controle.
nunca os babilônios ou os egípcios, os assírios que nós estamos falando hoje, nunca o poder deles foi maior que o poder de Deus. Jamais. Deus é que quando via o seu povo, até anotei aqui uma palavra, irremediavelmente corrupto, né? Quando o povo se corrompia irremediavelmente, o Senhor permitia que essas nações se levantassem, né? E subjugassem o povo para tratamento do povo. No entanto, embora Deus tenha permitido isso por inúmeras vezes, essas nações que um dia subjugaram o povo de Deus, elas próprias não escaparam do seu próprio juízo. Então, Deus sempre teve o controle. E a profecia de Naum é uma prova disso, porque todo o livro de Naum visa unicamente apontar para a cidade de Nínive e para a queda do Império Assírio. Nós temos que ter em mente, irmãos, que a misericórdia do Senhor é para aqueles que neles confiam. Sempre, sempre que o povo se voltou para o Senhor, sempre que o povo voltou a colocar confiança no Senhor, Deus veio e deu basta e deu o livramento. No livro de Naum, no capítulo 1 ainda, estamos ainda no capítulo 1, no versículo 7, a palavra de Deus diz exatamente assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Vou repetir: o Senhor conhece os que confiam nele. Aí nós vamos para o versículo 9, do mesmo capítulo 1. O 9 diz assim: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Em outra versão, na NVI, fala assim: a tribulação não precisará vir uma segunda vez. O que significa esse versículo, meus irmãos? Sabe o que eu senti no coração? Eu falei, esse versículo, ele fala sobre o basta de Deus. Sobre o basta de Deus. Por que que aqui está escrito: não se levantará por 2 vezes a angústia? Por quê? No ano de 722 antes de Cristo, né, bem antes aí da profecia de Naum, Israel foi aniquilado pela Síria. Isso aconteceu e está descrito lá em 2 Reis, no capítulo 17. O rei de Israel era o rei Oséias. E no 2 Reis 17, versículo 6, deixa bem claro que no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E aí continua falando, no versículo 23, fala: até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença. Irmãos, aqui foi o fim de Israel. Só restou o povo de Judá. E ainda assim,
nós vemos o povo de Judá sofrendo também na mão dos assírios, né? Muito conhecida aquela passagem de 2 Crônicas 32, que fala da tentativa de invasão pelo rei assírio Senaqueribe, né? Mas Deus deu um livramento. Então, muito tinha sido o sofrimento do povo de Deus na mão dos assírios. Mas o Senhor, através de Naum, não se levantará por 2 vezes a angústia. O Senhor diz assim: eles fizeram, eu permiti, era tratamento, mas agora basta. Não vai se levantar essa angústia pela 2ª vez. Então, irmãos, nós precisamos trazer isso para a nossa vida hoje também. Nós precisamos entender que o nosso inimigo vai até onde o nosso Senhor permite. Quando o Senhor determina o basta, basta. Por quê? Porque Ele conhece, o Senhor conhece, os que nele confiam. E assim como o Senhor determinou, decretou, que a Síria não mais faria sofrer o seu povo, assim é na minha vida e na sua, hoje também. É o mesmo Senhor. Irmãos, o livro do profeta Naum, ele tem 3 capítulos. Como eu disse no começo, alguns falam a profecia do profeta Naum, outros chamam de a sentença do Senhor contra Nínive. E é interessante, porque na estrutura do livro, nós vamos perceber, lógico que hoje aqui é uma visão panorâmica, né? Não veremos riqueza de detalhes, mas em todo o capítulo 1, o que chama atenção, o ponto principal do capítulo 1, no capítulo 1, decreta-se a queda de Nínive. No capítulo 2, nós vamos ver, vai ser descrita como se dará essa queda. E no capítulo 3, nós vamos ver a justificativa dessa queda. Por que a cidade de Nínive caiu? É interessante, e a título de curiosidade, eu trabalho na área do direito, né? Uma sentença penal, né, condenatória, ela tem 3 elementos que não podem faltar. Toda sentença penal condenatória traz um relatório, traz os fundamentos e as justificativas, né, ou justificativas, e traz o dispositivo, que, vamos dizer assim, é a condenação final. Né? É o artigo de lei que aquela pessoa vai ser julgada, né? É a capitulação do crime, vamos dizer assim. E aqui na estrutura do livro de Naum, eu vi muita semelhança a uma sentença condenatória mesmo, porque tem toda a justificativa, a descrição, e principalmente nós vamos ver assim a penalidade, né? O que o Senhor decretou para a cidade de Nínive. Então nós vamos ver com um pouco mais de detalhes, o que chama atenção em cada capítulo. Então, o capítulo 1, como eu disse, decreta a queda de Nínive. Então, no versículo 8, por exemplo,
fala que com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. No versículo 14, fala: o Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Olha que coisa séria, irmãos. Né? No capítulo 1, através, né, do profeta Naum, Deus já decretava o que ia acontecer. Não iriam existir descendentes mais a partir de Nínive. Seria totalmente aniquilada. No versículo 10, o final do versículo 10 fala: eles serão consumidos como a palha mais seca. No versículo 15, né, termina falando que ele será completamente destruído. Então, houve uma decretação de fim, né, que Nínive jamais seria reerguida. E isso aconteceu, irmãos. O capítulo 2 traz principalmente a descrição de como seria essa queda. E foi, assim, algo terrível, porque começa a partir do versículo 3, descrever como seriam os uniformes dos soldados que invadiriam, que nada que eles pudessem fazer. Eles convocaram o exército, tentaram ir para o muro, não adiantou. No versículo 6 fala: as comportas dos canais são abertas. Nínive ficava à margem do rio Tigre. Quando essa profecia se cumpriu, houve um transbordamento do rio Tigre, e Nínive tinha canais muito bem construídos. Os inimigos que destruíram aqui Nínive foram os babilônios e os medos. Eles se uniram, né, e eles abriram as comportas da cidade. Nínive foi invadida por águas. No versículo 6 do capítulo 2, fala: as comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Em algumas versões falam: o palácio se derreterá. E há estudiosos que falam que isso aconteceu literalmente, porque o palácio era construído de tijolos, de palha queimada, e falo que com a inundação, aquilo literalmente derreteu. No versículo 9, fala que foi saqueada a prata, foi saqueado o ouro, toda a riqueza foi levada. No versículo 10, devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Assim foi a destruição da cidade de Nínive, irmãos. No ano 612 a.C., a profecia de Naum se cumpriu. E exatamente como descrito aqui, Nínive foi devastada. Ainda no capítulo 2, existe uma espécie de ironia aqui na profecia. Né? No versículo 11 fala: onde está agora a toca dos leões? Onde o lugar em que alimentavam seus filhotes? Por onde ia o leão? Por que uma ironia, irmãos? Porque a Assíria tinha como seu símbolo o leão. Então, aqui, um toque de ironia, né, nessa profecia
de Naum. Onde está agora a toca dos leões? Ainda no capítulo 2, eu acho muito forte esse versículo 13, né? Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Que peso, né? Nós, cristãos, nós gostamos muito daquele texto de Romanos, né? Romanos 8:31. Todo mundo sabe de cor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não é? Nós gostamos muito que o Senhor seja por nós. Mas vocês sentem o peso de uma afirmação dessas? Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, como eu já disse, Nínive caiu e nunca mais voltou a existir. Nunca mais nasceu um descendente de um ninivita. Como é bom, né? Nós estarmos do outro lado, né? O Senhor conhece os que nele confiam. Naum é um livro da Bíblia que mostra essas duas faces do Senhor. O Deus misericordioso, para aquele que nele confia, mas também mostra o Deus de justiça. Eis que estou contra ti. Foi o que o Senhor falou contra Nínive. O capítulo 3, como nós falamos lá no começo, né? O capítulo 1 decreta a queda. No capítulo 2, nós vemos como isso foi executado. E no capítulo 3, a justificativa da queda. Né? Por quê? Na Almeida Revista e Corrigida, o título já começa: Os delitos de Nínive, a sua queda inevitável. Então, o capítulo 3 vai justificar. Logo, no versículo 1, está ali: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Está se reportando a maldade dos ninivitas. E eles eram um povo que, quando eles conquistavam outras nações, eles eram extremamente cruéis. Eles eram sanguinários mesmo. No versículo 4, compara Nínive com uma prostituta. Então fala, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Então, o capítulo 3 expõe os pecados de Nínive, os delitos de Nínive. E prossegue com o que se chamou de humilhação sobre Nínive. Aí, novamente, vem as afirmações do Senhor na profecia, né? Eu estou contra você, vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez, as suas vergonhas, jogarei imundície sobre você, tratarei com desprezo, farei de você um exemplo, né, perante as outras nações.
todos os que a virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Não existe. Não existe. Não existia consolo para Nínive. A profecia de Naum nos mostra também a soberania do Senhor. E quão frágil era aquela cidade que se sentia tão poderosa, tão superior, mas como ela vira nada diante da justiça do Senhor, diante do agir do Senhor. Isso fica claro no versículo 12 do capítulo 3. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Irmãos, o que nós tiramos daqui? Não existe nação, nem naquele tempo, nem nos dias de hoje, não existe nação que possa subsistir ao agir do Senhor, à justiça do Senhor. Se o Senhor fizer justiça com uma nação, e Ele faz, não há tranca, não há bomba nuclear, não há nada que possa impedir o agir do nosso Deus. Não há nada. No versículo 19, olha que forte isso, né? Termina, é o último versículo do livro de Naum. Não há cura para a sua chaga, disse o Senhor. A sua ferida é mortal. Não há cura para a sua chaga. A sua ferida é mortal. O Senhor decretou o fim daquele povo. Dizem os historiadores que quando essa profecia de Naum chegou até o povo de Judá, aquilo foi motivo de júbilo e festa, porque muito, eles... Sabe quando a pessoa vive debaixo de medo, e de repente vem essa palavra do Senhor, e diz, olha, sabe aquele que você considera um inimigo imbatível? Pois o Senhor vai fazer cair por terra. A sua ferida é mortal. Isso foi pavor para os ninivitas. E foi motivo de júbilo para o povo de Deus. Irmãos, algumas conclusões que nós podemos extrair, estudando brevemente, né? Brevemente, o livro do profeta Naum. Algumas verdades que nós podemos extrair daqui. Em primeiro lugar, a seriedade do pecado na visão de Deus. Irmãos, embora Deus seja um Deus misericordioso, um Deus de paciência, um Deus que tarda em irar-se, Deus retém o julgamento por um tempo, mas não é para sempre. Irmãos, nós estamos vivendo numa época que nós achamos assim, que não é possível.
muitas vezes, eu digo por mim, muitas vezes nós achamos que o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Mas isso não é verdade, irmãos. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo tudo. Sempre foi assim e sempre será assim. E ao culpado, Deus não tem por inocente. Aqueles que confiam nele, aqueles que se arrependem, aqueles que voltam para o Senhor, encontram nele, através de Jesus, a sua salvação. Mas aqueles que resistem ao Senhor, um dia passarão pelo juízo do nosso Senhor. Então, a seriedade do pecado na visão de Deus. Segundo ponto importante que nós podemos extrair, estudando a profecia de Naum. O Senhor é Deus sobre todas as nações. Irmãos, o Senhor não é só Deus sobre aqueles que creem nele. O Senhor é Deus sobre todas as nações e sobre toda criatura nesta terra. O Senhor é Deus, crendo nele ou não. O Senhor tem o controle da história nas mãos dele. Em Daniel 2:21, já se registra que é ele, é o Senhor, que remove reis e é ele que estabelece reis. O controle das nações está nas mãos do nosso Deus. Uma terceira lição, uma terceira conclusão que o Senhor, senti do Senhor no meu coração, estudando o profeta Naum. A vingança pertence ao Senhor. Irmãos, a vingança não pertence a nós. Eu sei que é muito difícil, às vezes, nós vemos coisas erradas, vemos injustiças, e lógico que devemos procurar fazer o que é certo, aplicar as leis, mas a vingança pertence ao Senhor. A justiça e a bondade de Deus sempre irão prevalecer. O Senhor não tarda e, na verdade, não falha. Ele nem tarda e nem falha. Deus tem o tempo certo para todas as coisas, inclusive o tempo de dar o basta, como nós vimos aqui. Quem dá o basta nas injustiças, nas perseguições, é o Senhor. A vingança pertence a Ele. E eu encerraria, irmãos, esse livro com a seguinte frase: uma fé verdadeira, deixa o julgamento nas mãos do Senhor. Então, que essa profecia que se cumpriu, porque a palavra de Deus se cumpre sempre. Por isso que o que está previsto na Bíblia ainda não se cumpriu, nós temos certeza absoluta que ainda vai se cumprir. Então, o Senhor tem o controle, irmãos. Confiemos as nossas ansiedades, as nossas injustiças, os nossos medos, até o que nós consideramos perseguição. Coloquemos tudo nas mãos do Senhor. Ele vai cuidar daqueles que confiam nele. E Ele vai tratar com aqueles que não vivem nos princípios e nos caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor nos comunicou através dessa profecia, Senhor, pelo profeta Naum. E a minha oração, Deus, é que aquilo que veio de Ti
permaneça, Senhor, e aquilo que veio de mim seja esquecido. Guarda, Senhor, a vida de cada um que estiver assistindo essa ministração. Entra nos corações, move da maneira que Tu quiseres, Senhor, porque Tu és o dono das nossas vidas, Pai. O Senhor é aquele que controla todas as nações, e tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Nós Te agradecemos pela confiança que podemos ter em Ti, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém.